Eu, Cami, assisti Arcane pela primeira vez inteiro em um final de semana. E agora eu preciso de compensação emocional, porque o que foi? Eu listei aqui os personagens que eu queria falar sobre, e eu só vou falar sobre os personagens e analisar e falar o que foi assistir essa série pela primeira vez, porque eu sinto que todo mundo assistiu Arcane quando saiu, né, há 3 anos atrás, quando saiu a primeira temporada, e apesar de eu estar muito engajada e super animada pro lançamento de Arcane, eu só nunca assisti. Foi 2021, eu não tenho memória desse ano, esse ano pra mim não aconteceu, então eu não sei. E quando eu vi que a segunda temporada tava lançando em capítulos, eu só falei, eu já cheguei tão longe. Eu vou esperar sair tudo e assistir tudo de uma vez só. Mas bora lá, eu anotei os personagens muito em dupla, porque essa é a série com mais paralelos que eu já vi na minha vida. Eles comparam, tipo, a situação de personagem com o outro e criam esses paralelos com personagens que eu nem imaginava que eles iam estar, tipo, comparando, e é tudo interligado e é muito maluco, tipo. Eu vi um comentário no TikTok que eu fiquei tipo, sim, que alguém comentou que os animadores provavelmente nunca mais viram as suas famílias desde que começaram a trabalhar em Arcane, porque o quão profundo eles vão na narrativa dessa série, não desnecessariamente, mas dá vontade de falar desnecessariamente, em criar esses paralelos entre os personagens. E, cara, é tanta informação, se preparem, que muito provavelmente eu vou falar muita coisa errada nesse vídeo, que eu nem anotei as coisas direitos, eu só vou sair falando, mas vamos conversar sobre Arcane, porque eu tô precisando. Essa série não foi feita pra você só maratonar em um final de semana. Vi e Jinx. As pessoas nascem mais, ou a maldade é jogada sobre elas. Sim, eu vou citar o Wicked no vídeo de Arcane, porque meu cérebro conectou as duas coisas por eu ter passado por trauma emocional essa semana por conta de Wicked e Arcane, então criou uma conexão na minha cabeça, vai ser isso o vídeo todo, tá? Se preparem. Mas pra mim o paralelo principal da Vi e da Jinx, além do óbvio, né, que é o amor de irmãs, que vai pra além dos universos, a gente viu pra além das realidades, né? A gente vê o que essa realidade agressiva e má afeta essas duas irmãs. E, né, na realidade que a gente acompanha, a Vi, ela é retirada dessa realidade, ficando na cadeia, sei lá por quanto tempo, enquanto a Jinx tem que não só lidar, né, com as consequências do acidente, que eu imagino, se você tá vendo esse vídeo, você viu a série, né, mas que tem o acidente quando o Cílico sequestra o Vander e tá tudo indo pra causa, e isso é pré-time jump, blá, 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 blá. Essa foi uma escolha de narrativa muito inteligente numa questão de desenvolvimento de história, porque foi ótimo a gente acompanhar o início da série através dos olhos da Vi, porque ela tá perdida também no que tá acontecendo após ficar tanto tempo na cadeia. Então a gente aprende sobre esse universo junto da Vi, esse personagem que é ponto central da história. E uma coisa que eu acho muito interessante dessas duas personagens, que apesar de ambas estarem constantemente no centro político do lado, né, do Undercity. Eu não vi Arcane em português, então não vou saber o nome das coisas em português. Mas ambas de suas próprias maneiras e momentos, uma mais que a outra, se tornam símbolo político de liberdade, mesmo que ambas estão muito menos envolvidas em política do que as pessoas, né, que estão no Undercity acompanhando tudo que está acontecendo e em busca de um líder pensam que tá acontecendo. Até no momento que a Vi está mais envolvida em política no meio dessa guerra que tá acontecendo contra a Cidade Rica, eu vou falar Cidade Rica no seu nome, e Undercity, que é tudo uma cidade só, gente, confusa. Mas mesmo seus momentos mais políticos, que ela faz as suas decisões mais questionáveis, ela faz tudo isso pra ir atrás da Jinx, que... Uau! E acompanhando a Jinx, a gente se depara qual foi a realidade de estar exposto a esse mundo caótico em que a Vi acabou sendo retirada porque ela foi presa, por causa do cara escroto lá. Meu Deus, que raiva daquele homem, enfim. Em que, no topo do trauma da Jinx de ter visto seus amigos morrer meio por culpa dela, que, tipo...
A situação era tão caótica, eu acho meio sacanagem a Jinx se culpar por causa disso, porque a chance de qualquer um morrer ali era, tipo, gigante, poderia ter acontecido com a bomba dela, independente ou não, e a bomba poderia ter salvado todo mundo ou matar todo mundo, e isso são coisas do acaso, eu acho que a série torna isso bem claro, e, tipo, tudo é o acaso e não faz sentido você se culpar pelas coisas que aconteceram, porque poderia ter dado tudo certo, mas poderia ter dado tudo errado, e são coisas que meio que você não pode controlar. Mas a gente acompanha essa criança traumatizada sendo muito influenciada por um cara com mais intenções. Sim, o Cílico, que, né, tem esse paralelo do Cílico e do Vander, que... Ai, gente, é muita coisa. Eu vou falar de todos os personagens ferrou nesse vídeo, mas, né, aqui... Uma coisa que eu não entendi direito... Qual era o objetivo do Cílico? Ele entra nessa lore, assim, de... chefe da máfia, chefe das drogas, ele cria uma droga nova que todo mundo fica viciado, e isso dá poder a ele. Ele tinha essa vontade de poder meio que pra ganhar do Vander, eu não entendi direito, e depois o objetivo dele é a independência pra se tornar, sei lá, o ditador da Undercity. Mas meio que esse plano de poder dá certo com essa nova droga, que é quase um soro de soldado da Marvel, assim, todas essas tecnologias que apareceu na série, eu sempre comparava com alguma coisa da Marvel, porque é engraçado que tudo nesse mundo, assim, de jogos ou quadrinhos, sempre tem uma mesma arquétipa. Então, né, o soro de soldado da Marvel, só que roxo, edição roxa. E assim, também se aproveitando da genialidade da Jinx pra criar armas e se tornar o seu... Eu nem ia falar... Nem é soldado, é só, sei lá, cientista pessoal de armas, mas que ele acaba se apegando e se tornando uma figura paterna pra Jinx, que depois mostra, né, que o Cílico e o Vander tinham essa relação de irmãos, e aí ele foi traído, e piriri pororó. Mas isso fez muito mais sentido no momento que ele resolveu adotar a Jinx, que, tipo, ele conhecia os pais da Jinx e eles eram próximos, então, assim... aí fez todo sentido. E é muito louco acompanhar o desenvolvimento da Jinx, porque tudo que ela faz desde o início da série, né, principalmente do momento que ela pega a tecnologia do Hexcore. Ih, gente, eu esqueci. Chamar de Hex, que nem de WandaVision. Hextech? É Hextech, eu já esqueci, gente. É muita informação. Em que a dá um poder absurdo e assusta tanto, né, a cidade rica, a capital, tanto faz o nome, eu não tô nem aí. Mas todas as ações que a Jinx faz, até no momento que ela atira diretamente no conselho, foi por motivação pessoal, mesmo a Jinx rapidamente se tornando o símbolo da revolução, que meio que, né, que foi culpa da capital, eu vou chamar de capital, foi culpa da capital dela se tornar esse símbolo para eles ficarem tão obcecados em quererem prendê-la, e mesmo a Jinx, só muito no final que ela meio que entra e faz parte da guerra, mas mesmo quando ela tá participando da guerra é por motivos pessoais e emocionais. E até em um momento tão drástico quanto é explodir um conselho, ela tá fazendo isso só pra irritar a Vi. E eu acho isso incrível, que traz muito essa conversa que hoje em dia é tão importante, que as pessoas falam, tipo, eu não quero me envolver com política, eu não quero ser político, tipo, não vamos falar de política, mas tudo que você faz é político e tem consequências políticas. Então, mesmo a Jinx não se envolvendo diretamente ou conscientemente com política, ela literalmente se torna um símbolo de liberdade pra Undercity. Eu achei isso, assim, muito bom. Eu vi um TikTok sobre Wicked. Isso vai ser um problema, por todo o vídeo eu ficava falando de Wicked. Mas ela faz uma reflexão sobre o que é poder e o que é ter poder, conseguir poder. E pra você ser poderoso, ter poder, você precisa de 2 âmbitos. Um é ter uma habilidade que te proporciona poder em cima das pessoas por possuir essa habilidade. E outro é ter o talento ou o respeito ou o que for em ter a capacidade de mandar nas pessoas, as pessoas te obedecerem e serem leais a vocês, você ter essa força da palavra. E no momento que você tem essas 2 coisas, a habilidade que pode ser desde, tipo, literal força ou uma habilidade cognitiva ou uma habilidade de literalmente poder, já que estamos falando de magia também, e essa habilidade da fala. Então, no momento que você tem os 2, você é realmente poderoso, mas no momento que você tem um desses 2, já é uma forma de poder. E eu acho que
voltando pra falar da Vi e da Jinx ao mesmo tempo. E o que é muito interessante dos paralelos da Vi e da Jinx em essa relação com o poder é que ambas têm o poder da habilidade. A Vi é a habilidade de força bruta e a Jinx é a habilidade da genialidade dela em construção de armas. Mas por conta desse contexto de guerra, ambas também são empurradas para posição de liderança, mesmo não sendo o objetivo delas. E comparando como as duas lidam com isso, a Vi, que foi retirada do seu contexto, ela foi presa, ela foi separada da sua irmã contra a sua vontade, ela sempre tá em busca, né, dessa reconexão com o seu passado, enquanto a Jinx sofreu o abandono e ela é o oposto, assim, ela tenta do tempo todo se desconectar do seu passado, mas ela não consegue porque ela tá nesse meio do Undercity e é impossível fugir do seu passado, enquanto a Vi foi desconectada contra a sua vontade do seu passado. Ela sempre tá tentando se reconectar e é muito incrível ver como as duas lidam, enfim. Muito bom, muito bom. Antes de falar da Caitlyn, que quando eu passar pra Caitlyn eu vou estar falando do povo rico que... Meu Deus! Enfim, mas eu quero fechar falando rapidamente do Echo, que... Primeiro, que personagem incrível. Eu acho que o Echo é um dos meus personagens favoritos, principalmente depois... Eu não posso chorar. Gente, eu não posso chorar real, porque eu chorei... Eu chorei a semana inteira por causa de Wicked e Arcane. E eu tô literalmente com esse olho, eu tô sentindo nascer um terçol de tanto chorar. E eu botei maquiagem, e eu não podia botar maquiagem, mas eu botei maquiagem porque eu queria fazer algo diferente pro vídeo. E eu não posso chorar. Porque se eu acordar com terçol amanhã eu vou ficar muito triste, eu não aguento mais chorar. Enfim, mas o episódio 7 da segunda temporada foi uma das coisas mais lindas que eu assisti na minha vida. Eu acho que foi o meu personagem também, mas foi o meu episódio favorito quando o Echo... Ai, tem alguma coisa no meu olho de terçol. Quando o Echo vai pra realidade alternativa em que não existiu o Hextech. Meu Deus do céu. Que episódio bom. Eu não vou falar do Jace agora, vou deixar Jace e Victor pro final do vídeo, mas enfim. Cara, tudo que eles retrataram. Primeiro, né, o Echo tá sendo, né, a representação da... Como é? Vai ver. Tá aqui em algum lugar a palavra. A palavra que eu queria falar é resistance, e eu lembrei sozinha, não é porque eu fiquei 5 minutos pesquisando no Google coisa de Star Wars. Né, mas em meio dessa guerra de poder após a morte do Vander, o Echo se tornou um símbolo da resistência, em que, como o cara consegue criar um paraíso escondido dentro da Undercity, em que as pessoas que não tinham como se defender ou que perderam tudo, não tinham pra onde ir, podiam ficar nesse santuário e sobreviver. E viver. Lá, a diferença aqui não era só sobreviver, era viver. Mas o que eu achei mais incrível do desenvolvimento do Echo foi que desde o início já mostrava que ele era uma criança muito inteligente. Ele e a Jinx, né, tinham essa conexão, assim, de inventores, né, que depois se torna bem claro que essa cidade que eles estão, que, gente, eu não vou pesquisar o nome, eu não tô nem aí, é muito com essa base, né, invenção e desenvolvimento e terem programas para inventores, sei lá o que eu tô falando. E eu gostei muito quando o Echo e o Professor, que eu esqueci o nome dele, gente, deixa eu olhar. Eu só chamo ele de Professor porque o Jace só chama ele assim, eu só sei o nome dele assim. O Heimerdinger, chama de Professor, dane-se, caguei. Eu não jogo LOL, gente, olha pra minha cara, você acha que eu jogo LOL. Mas porque foi a oportunidade que o Echo nunca teve de aprender invenção? Ciência? Aprender ciência, uau! Que como a Undercity entrou nesse movimento de guerra desde a morte do Vander, quando o Echo ainda era criança, e quando morreu a figura paterna dele, que eu esqueci o nome, cadê o nome do cara? O Benzo. Gente, eu não sei os personagens. Mas que ele foi roubado dessa oportunidade de se tornar um inventor. Ele e a Jinx, né? E quando a gente vai no episódio 7... da segunda temporada, em que o Echo vai pra essa realidade paralela em que Hextech não existia e que quase todo mundo tava vivo, menos a Vi, coitada. Em uma realidade que ele e a Jinx, que nesse, né, mundo, realidade paralela, a Jinx ainda era Powder,
puderam desenvolver as suas habilidades de invenção para o bem e não no cenário de guerra bom para eles. Gente, esse episódio foi tão triste porque era uma conexão entre os dois, os paralelos entre a Jinx e o Echo botaram desde o início, mas eu nunca... Porque a gente não vê muito deles crianças juntos, eu acho que se a gente tivesse visto mais, a gente iria entender a relação a conexão da relação deles, mas, tipo, é muito rápido. E depois, quando você vê esse episódio na realidade paralela, que os dois são um casal e... em que os dois, eles compartilham essa paixão e são um casal, então vivendo essa realidade incrível e desenvolvendo seus hobbies, mesmo, né, que a Powder tá nessa... será que eu foco no meu conhecimento ou eu fico aqui junto com a minha família para blá blá blá? Mas, cara, todos os momentos do Echo se apaixonando por essa versão da Jinx em que ele nunca pôde conhecer, já que a Jinx surtou desde muito nova, coitada. E ele tendo que abandonar tudo isso pra salvar a sua realidade. Gente, é muito triste. Muito... Que episódio bom, mas caraca... Não, esse foi um episódio que eu fiquei muito agradecida de ter tomado 0 spoiler desse episódio. Então foi total surpresa pra mim. E eu fiquei muito feliz porque, pra mim, foi o melhor episódio. O finale tá muito próximo, né, da segunda temporada. Mas foi o melhor episódio. Eu tenho que andar, gente. Gente, é muito personagem. Esse negócio de Arcane, todos os personagens são bem desenvolvidos. Isso me dá um pouco de raiva. Porque é muito bom. Agora, como eu vou assistir outra série depois disso? Enfim, vou falar rapidamente da Caitlyn e finalmente falar dos ricos. Porque, meu Deus do céu, o sistema político dessa cidade, universo de Arcane é muito louco, porque é tipo... Óbvio, né? A sociedade a gente tá vivendo, mas de uma maneira muito exagerada, quase que trazendo os primórdios da não é metodologia a palavra, mas o pensamento de nobreza, que um ponto de vista que muitas pessoas assistindo Arcane não entendem, e por isso muita gente odeia o Jace, que eu vou deixar pro final do vídeo, mas que uma coisa que muita gente tem essas críticas em cima do povo, né, que veio da Cidade dos Ricos, que eles não entendem que quando você tá inserido num contexto em que eles não é só desumanizam as pessoas da Undercity, eles não enxergam as pessoas da Undercity. Tudo que acontece relacionado à guerra nessa cidade, no universo de Arcane, o que for, é culpa dos ricos não só desumanizarem, mas ignorarem totalmente o resto da sua cidade, porque eles estavam tão cabeça enfiado assim na terra, no meio desse bando de besterol que é nobreza e poder e dinheiro, que se eles dessem literalmente, não tô falando que isso é o cenário bom, tá? Isso é o cenário merda, que é o cenário que a gente vive, mas se eles dessem o mínimo pra Undercity, a guerra não explodiria, mas por eles ignorarem totalmente e fingirem que Undercity não existia, que isso é um pouco... A gente não vai tão a fundo como realmente funciona dentro desse sistema político da cidade. Vou ter que pesquisar o nome da cidade. Mas é meio culpa da liderança da Mel. A gente vê meio que mais pelo ponto de vista do Jace do que da própria Mel, mas assim, por ela ter essa meta de provar a si própria, e provando a si própria, tá provando, né, pra sua família e pra mãe, Bessa, que ela tem capacidade de criar essa cidade perfeita e próspera, ela faz isso só focando no que traria essa imagem de cidade perfeita e próspera, ignorando totalmente a Undercity, que causou a guerra. Então, sim, foi culpa da Mel, gente. Mentira, foi culpa de todo esse sistema de nobreza e culpa do conselho inteiro, e culpa de todo mundo. Se a gente for apontar quem é culpa de todos, enfim. E com a Caitlyn, a gente acompanha essa pessoa extremamente privilegiada de nobreza. Ela é filha de uma pessoa do conselho, que nessa realidade é como se você fosse, sei lá, uma princesa. E ela tem a oportunidade, através da Vi, de experienciar a Undercity, algo que ninguém ao redor dela tem.
a pessoa mais próxima é o Victor, mas nem sei se ela interage com o Victor na série, eu não lembro. E é muito interessante, uma frase da Caitlyn que me marcou muito foi, tipo, após a Jinx, né, ter explodido o conselho e a mãe da Caitlyn ter morrido, que ela fala: estou assustada o quão fácil é odiá-los, odiar as pessoas da Undercity. E, cara, isso é muito real, porque até uma pessoa que teve a oportunidade, uma pessoa que veio da nobreza, mas teve a oportunidade de abrir os seus olhos e sair dessa ignorância, no momento que esse meio afeta a sua vida diretamente de maneira negativa, no caso dela, bem ruim, que ela perdeu a mãe e pesado. Só mesmo ela vendo que tudo que tá acontecendo na Undercity é culpa do abandono da cidade rica, porque o mundo criminal da Undercity só chegou ao nível que chegou do drug lords do Silicon, inventando uma nova droga, controlando todo mundo, só chegou a esse ponto porque a cidade rica deixou isso acontecer. E não só acabou incentivando mesmo dentro da ignorância deles, mas estava rolando corrupção em que eles estavam impulsionando esse mercado de drogas, que é sempre que acontece. Ricos impulsionando o mercado de drogas. E apesar de eu gostar muito da relação da Vi e da Caitlyn, que uma coisa que eu acho que, pra mim, pelo menos é bem claro, mas não acho que é claro para todo mundo que assistiu Arcane, pra mim, Arcane é uma sociedade em que sexualidades, eu acho que, tipo, não existem, ou é uma sociedade pansexual, que isso significa em que, tipo, heteronormatividade ou só heterossexualidade e homossexualidade não existem. Tipo, é normalizado em você ter atração por homens e mulheres. E gênero existe, mas tipo... Mas tem muitas pessoas que estão nesse meio, assim, não binário. Então, gênero ainda existe, mas não existe, parece, preconceito por conta de identidade de gênero e sexualidade. Pra mim, isso é bem claro. Então, tipo, apesar da relação da Vi e da Caitlyn ser um relacionamento lésbico em que o show mostra pra vocês como... pra nós, pro público, como relacionamento homossexual e traz sim representatividade pra nós assistindo, tem todo o simbolismo que é um relacionamento homoafetivo dentro de uma série que a gente tá assistindo uma sociedade heteronormaafetiva. É assim que se fala? Eu acho que é. Mas no universo de Arcane, elas não são lésbicas, elas só são pessoas namorando, entendeu? É diferente, mas o relacionamento delas, todo o preconceito ao redor do relacionamento delas não é por conta de gênero, e sim por conta da Caitlyn ser literalmente, praticamente, uma princesa e a Vi ser da Undercity. Mas eles pegam esse simbolismo dentro do mundo de Arcane, mas representam no nosso mundo como, tipo, os preceitos que a gente coloca em cima por ser um relacionamento homoafetivo. E muito inteligente a maneira que eles lidam isso. Isso também acontece um pouco com a relação do Jace e do Victor, mas a relação deles vai tão além que, meu Deus, enfim, o que mais eu posso falar? Mel e Ambessa, meu Deus do céu. A Mel é uma personagem muito ignorada pelo fandom. Muita gente caga pra Mel e, tipo... Eu entendo porque isso acontece. Muito acontece por conta do caos que é os fãs shippers de Jace e Victor, que, meu Deus do céu. Mas também muita coisa disso acontece por conta, eu acho, dessa posição de ignorância da Mel. Bora lá. Eu acho a Mel uma personagem muito interessante, principalmente na primeira temporada, que eu acho que é o único problema que eu diria da segunda temporada, eu teria que reassistir, tá? É muita informação, blá, 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 mas eu senti que na segunda temporada tivemos menos impacto desse raciocínio e discussão política comparando o lado rico com o lado pobre, comparando com a primeira temporada. Eu vou espirrar, já espirrei. Isso acontece porque a segunda temporada tá em guerra e estrutura de guerra é diferente e a Ambessa acaba se amontando em tudo, agora é ela que manda. Não, tem muita coisa política acima. Eu acho que eu tô falando merda, mas é porque o raciocínio político da primeira temporada pra mim foi mais interessante. Em que a gente acompanha, novamente, uma pessoa extremamente privilegiada num posicionamento de nobreza da família da Ambessa, sei lá qual é o nome dessa família, eu já esqueci, mas que ela é
exilada de sua família e acaba conseguindo esse posicionamento de liderança na cidade rica, que eu esqueci o nome. E apesar de, não ser escrachadamente o objetivo da Mel impressionar a sua família ou todo a nobreza de sei lá de onde que ela é, dane-se, mas todas as ações que ela faz é subjetivamente pra se provar como uma boa líder. E eu acho que esse raciocínio subconsciente dentro da cabeça da Mel, o que foi o que fez ela impedir, meu Deus, não tô conseguindo falar, foi o que fez a Mel impedir de ser uma boa líder. E isso é muito louco, porque a Mel tinha tudo pra ser uma boa líder, mas ela querer se provar ser uma boa líder acaba fazendo erros como, ignorar totalmente, fingir que não existe Undercity e Undercity explodir em cima deles. Bem feito. Uma coisa que passa muito rápido na série Arcane, então eu não entendi direito, mas que foi o conflito antes, eu acredito, óbvio, da Mel ser líder de Arcane, que foi, as pessoas saindo da cidade e criando a Undercity através do Vander. Dessas pessoas de renda baixa tendo que literalmente sair da cidade. Porque eu acho esse contexto muito importante para entender qual era o contexto político que a Mel estava fazendo parte, sendo literalmente a líder. Porque apesar do conselho todo mundo ter importância lá, é muito claro que eles respeitam muito a opinião da Mel, porque ela foi uma ótima líder pro lado rico da cidade, mas a consequência foi a Undercity iniciar uma guerra. E agora, para fechar esse vídeo, finalmente falando do triângulo Mel, Jace e Victor, que eu vou tentar fechar o vídeo falando só do Jace e do Victor, mas tentar falar de maneira sucinta, porque já falei, poderia falar por eles literalmente um vídeo facilmente de 2 horas e eu não ia parar de falar nunca. Mas uma coisa que as pessoas ignoram muito, muito, muito foi essa estrutura que os escritores e os animadores e todo mundo envolvido no projeto de Arcane montou propositalmente essa estrutura entre esse triângulo da Mel, o Jace e o Victor. O que é isso? Jace e Victor, inventores que começaram a trabalhar juntos para desenvolver Hextech. Mel, a líder, uma das pessoas do conselho, mas uma pessoa muito clara que tinha um poder, de liderança, falando, das 2 estruturas de poder, habilidade e liderança, em que ela vê uma oportunidade através do Jace e do Victor de conseguir não só o seu poder de liderança, mas o poder de habilidade, utilizar a tecnologia para impulsionar ainda mais a sua prosperidade e provar, fazer o checkmate que ela ganhou, que ela é uma ótima líder e botar essa tal cidade, eu não pesquisei o nome da cidade, como um marco mundial, provando pra mamãe que ela ganhou. Uau, Mel, você é incrível. E essa estrutura, pra mim, é tão clara, mas as pessoas... O relacionamento da Mel e do Jace é uma comparação direta com o relacionamento do Jace e do Victor, e não é pra invalidar a relação do Jace e do Victor. É pra comprovar o quanto a relação do Jace e do Victor é mais importante e mais real do que a relação da Mel e do Jace. Porque tem a galera shipper do Jace e do Victor maluca, mas tem a galera oposta, que é tão maluca quanto, que as pessoas que tentam comprovar que o Jace e o Victor não estão no relacionamento romântico, e eu vou falar se eu acho que toda essa relação do Jace e do Victor é romântica ou não, mas eles tentam provar que não é romântica através do relacionamento da Mel e do Jace, sendo que esse é o argumento mais idiota da face da Terra, porque o relacionamento da Mel e do Jace é por trocas de interesse. O Jace, que... Gente, eu já vi análises incríveis do personagem do Jace, que tem muitas coisas que as pessoas ignoram, porque muita gente sentia ou sente até hoje muita raiva do Jace, é algo que eu não entendi. Quando eu assisti a primeira temporada, eu tava preparada, assim, muita gente odeia o Jace, muito provavelmente vai ser. E isso é antes da segunda temporada, que tem ações do Jace da segunda temporada, principalmente assistir, os capítulos sem saber como vai terminar aqui. O povo surtou que teve a Jace War. Mas o arquétipo do Jace é o arquétipo do imigrante, apesar que nessa sociedade a gente não existe, da mesma maneira que não tem preconceito em cima de sexualidade, não tem preconceito em cima de raça. A sua cor não significa nada. Mas da mesma maneira que o relacionamento da Caitlyn e da Vi
no mundo não é um relacionamento com os preconceitos homoafetivos, mas a gente, como público, vai ver como relacionamento lésbico. Ok? E da mesma maneira que o Jace, a cor dele, a raça, da onde ele veio, não significa nada no mundo de Arcane, da onde ele veio talvez, mas não significa nada no mundo de Arcane, a gente, como público, significa alguma coisa. Então, o Jace ser um homem imigrante, claramente latino, porque tem gente que fala que o Jace é branco, você não tem olhos. Um cara claramente latino entrando como imigrante nessa cidade que tem um sistema de classes, ele é o arquétipo do imigrante. Então, a família do Jace consegue ir para a cidade e eles conseguem criar um nome em construtores, sei lá, eles fazem ferramentas, blá blá blá. E acaba que ele consegue fazer uma conexão com a família da Caitlyn, que é uma família de nobreza, sendo que a mãe dela é do conselho. Mas o Jace, apesar de conseguindo ir muito longe, conseguindo um espaço, né, dentro da faculdade de invenção, sei lá que faculdade de ciência é essa, tendo conexões diretamente com a nobreza, ele nunca vai conseguir estar nessa posição de liderança. E apesar do objetivo maior do Jace, principalmente no início da série, bem no início da série, é ser um inventor e desenvolver a sua tecnologia baseada em magia por conta da experiência que ele teve com o mágico quando era criança, que salvou ele e a mãe dele. Ele, por carregar o arquétipo do imigrante, acaba sempre mesmo que subconsciente buscando se provar dentro dessa sociedade. Não é à toa que o Jace vira esse retrato do garoto do futuro que, tipo, só se suceder através do seu estudo e a sua tecnologia não é o suficiente. Ele precisa ser essa imagem, provar que ele conseguiu. E isso, apesar da série passar muito rápido, é porque eles não precisam falar palavra por palavra pra gente. A gente que tem que, através dos nossos preceitos da nossa realidade, entender que ele carrega esse arquétipo. Da mesma maneira que a Mel carrega esse arquétipo da nobreza e liderança. Então, o relacionamento da Mel e o Jace é um relacionamento de troca de interesses que eles enxergam um no outro o que faltam neles. O Jace tem poder através da sua habilidade, através da sua tecnologia, mas não tem o poder de liderança. A Mel tem o poder de liderança, mas não tem o poder de habilidade. E os dois se encontram, os dois se completam nisso para alcançar esses objetivos de provar que eles importam. Mas isso não é amor. Por isso que eles sempre estão fazendo esse paralelo da relação do Jace e da Mel e da relação do Jace e do Victor, porque são relações completamente diferentes. Então, apesar do Jace e da Mel estarem em um relacionamento que eu nem sei se eles oficializaram em algum momento ou não, mas com certeza tá num âmbito romântico e acredito que eles se apaixonaram, se amaram e principalmente eu vejo até mais do lado da Mel do que do Jace, porque a Mel pra mim é muito claro que ela tem um problema de intimidade, é intimidade que a gente fala, de intimacy, intimidade. Eu tô falando comigo, eu tô olhando pra tela, pra minha cara e perguntando pra mim, veja, intimidade, problema de intimidade mesmo, esse problema dela ser muito fechada, tanto intimamente quanto emocionalmente, e o Jace ajuda muito nela, todo momento que o Jace, cara, é muito passiva, mas enfim, todo momento que ele se ajoelha no chão e bota a cabeça no colo dela, se vê pelas expressões da Mel, quanto isso tá sendo quase que abrindo os olhos dela para essa relação íntima em que ela não teve por conta, né, de todos os traumas de sua família, que sua mãe de ser exilada da família, blá, blá, blá. Então, apesar do relacionamento do Jace e da Mel ser um relacionamento romântico, ainda era um relacionamento de interesses. Por isso que quando os dois ficam separados e... Gente, eu não entendi nada do negócio da Mel, como é? Black Rose, Red Rose. Não entendi bulhufas daquilo. Só que alguém quiser me explicar nos comentários. Não entendi, não sei se eu gostei muito também, não. Eu acho que toda essa história da Mel virar uma maga foi tão rápido. A única coisa que eu gostei foi dela com o irmão dela, falso dela, né? Que ela ficou presa no negócio lá. Gostei das conversas que ela teve com o irmão, mas eu acho que poderia ser mais desenvolvido o que foi isso. Não entendi bulhufas. Por que eu tô esse tempo todo falando do relacionamento da Mel e do Jace? Porque ele está em todos os momentos como um paralelo do relacionamento do Jace e do Victor, em que a gente acompanha o Jace em uma posição confortável, em que ele podia viver o momento Hannah Montana dele, em que ele podia ter os dois, ele podia ter
o seu relacionamento de interesses com a Mel, em que ela poderia proporcionar um nível de poder que ele nunca alcançaria sozinho, e também continuando com seu relacionamento com Victor, partners. Mas no momento em que ele estava numa posição desconfortável, que ele não podia ter o melhor dos dois mundos, ele imediatamente escolhe o Victor. Em todos os momentos ele escolhe o Victor. O cara teve uma noite incrível com a mulher, literalmente a mulher mais bonita da série, em uma série que todo mundo é bonito, e ele escolhe o Victor. Isso é claro, literalmente o momento, a câmera, quando tá em cima da cara da Mel, deitada na cama, sozinha, e muda pro Victor morrendo na cama com o Jace do lado dele. O que vocês acham que isso significa? Que o Jace, independente, sempre vai escolher o Victor. Eu não sei, cara, o povo que usa o argumento do relacionamento do Jace e da Mel como invalidar o relacionamento do Jace e do Victor é tão idiota. Vocês assistiram essa série, enfim. Jace e Victor. Eu já posso ir pro direto. A gente poderia fazer todo, né, o desenvolvimento da Hextech, blá blá blá, e o que era isso, mas enfim. Jace e Victor têm uma conexão espiritual que vai para além de todas as linhas do tempo, em que ambos vão constantemente estar conectados, porque um sempre vai ser a salvação do outro. O Victor tá nesse loop de sempre salvar o Jace, e o Jace nesse loop de sempre salvar o Victor, e eles vão estar conectados para sempre espiritualmente, para além de qualquer correlação de amor que nós, meros seres mortais, entendemos. Eles estão conectados para o nível além disso e vão estar conectados de um plano astral por toda a eternidade. Eu poderia ficar desenvolvendo aqui horas como eles demonstram esse relacionamento e tudo isso, como eles demonstram isso na série, mas eu não vou ficar aqui, eu só vou diretamente pro que estava acontecendo, né, no fim, das pessoas discutindo. Esse relacionamento é uma representação romântica ou é só platônica? Gente, não é um nem outro, é algo além que nós, meros humanos, nunca vamos entender. Mas nós somos meros humanos e estamos no mundo real. O que isso significa como uma narrativa para nós consumirmos? Eu gostei muito, eu acho que isso é uma opinião meio polêmica, mas eu gostei muito da ambiguidade da relação do Jace e do Victor, porque é para você, como um público, não importa as suas ideologias, não importa quem for, eles escreveram uma narrativa de uma maneira em que a maneira que nós interpretamos o nível mais profundo e real do amor, nós vamos colocar em cima da relação do Jace e do Victor. Se a maneira que você interpreta a maneira mais profunda de intimidade entre dois seres é o amor romântico, você vai enxergar a relação deles como uma relação romântica. Se você enxerga isso como uma conexão familiar, você vai enxergar como uma conexão familiar. Se você enxerga como amizade, o que for, porque eu não sei como você enxerga a relação deles só com amizade, eu realmente não sei, mas se você enxerga como algo platônico, você vai enxergar como algo platônico. E por isso que eu gosto muito, muita gente, né, reclamou deles não se beijarem no final da série, mas, gente, não é necessário. Eles fizeram uma declaração de amor como eu nunca vi antes. Esse é o novo, assim, Romeu e Julieta da nossa geração. Foi a coisa mais romântica que eu já vi na minha vida. E apesar de eu ser a romântica, eu enxergo isso como uma conexão romântica, algo assim que eu já só aceitei. É algo que eu nunca vou viver na minha vida, mas eu espero que vocês entendam que vocês também nunca vão viver isso na sua vida, porque aquilo é para além de uma conexão romântica. É uma conexão espiritual, além das leis do tempo, é algo assim, muito, 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 muito além, que pode ser interpretado da maneira que você compreende a relação mais profunda de intimidade. E por isso que a ambiguidade desse relacionamento do Jace e do Victor, pra mim, foi a maior genialidade, a melhor maneira de contarem essa história, porque não importa quem for que tá assistindo, ao invés da pessoa só através dos seus preceitos e preconceitos e subconsciente só bloquear essa história, se tornou uma história universal que de qualquer parte do mundo pessoas vão poder consumir essa história e entender esse nível de conexão de amor muito para além da nossa compreensão humana. Ok? É isso. Se eu acho que eles tinham a intenção de ser um relacionamento romântico, eu acho que passaram na cabeça dos escritores, principalmente na animação, porque esses animadores,
Eles sabem o que eles fazem. Eles, tipo, pensam em todos os frames das cenas. Eles sabem... Todo frame tem um significado na animação. Então, em muitos momentos parece que eles vão se beijar. Você fica, tipo... Mas, cara... Todos os movimentos, tudo que eles escolheram, eu acho que foi melhor do que, tipo, só falar um eu te amo. Muito melhor do que um beijo ou qualquer cena expressando um tipo de amor específico, mas foi algo ambíguo que serve pra todos os tipos de amores. E eles usarem as palavras partners, parceiros, é incrível, porque pode significar tudo, my partner, ou pode significar nada também, tipo, meu parceiro de laboratório. Muito bom. Essa ambiguidade de Jace e Victor, tipo... Enfim, gente, eu vou fechar o vídeo por aqui. Eu poderia passar horas, né, indo profundo análise do que foi o desenvolvimento do Victor, que eu acho que é muito interessante, né, a maneira que ele lida como crescer como uma pessoa de deficiência e como isso o afetou no momento que ele tem acesso ao poder da Hextech, blá, blá, blá. Mas eu acho que essa, de todas as narrativas que eu falei aqui, eu acho que talvez essa é a mais escrachada que as pessoas mais entenderam, então eu não vou falar aqui já... Eu acho que talvez falar do relacionamento da Mel e do Jace foi muito mais esclarecedor já, porque as pessoas não entendem. Então, é isso. E eu quero um dia reassistir Arcane, vou dar um tempo, mas com certeza preciso reassistir, porque é muita informação. Que série incrível. Eu tenho certeza absoluta que eles vão adaptar Arcane para outros projetos. Vai ser tipo um multiverso não, um MCU, só que Arcane, então... ACU, é Cinematic Universe que eu falaria pra animação, eu não faço ideia. Então, apesar de Arcane ter acabado só ser 2 temporadas, com certeza eles vão adaptar mais histórias dessa lore gigante de LoL, mas não importa o quão genial essa série foi, nunca vai me convencer a jogar LoL. Muito obrigada, esse foi mais um Fala Fala Kami Kami, eu tô adorando esse quadro que eu posso falar de qualquer coisa que eu quiser. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau!